Olá galera, tudo bem? Este é o canal Falando de Cidade, eu sou Ed Vieira, arquiteto. Mais um vídeo aqui para você, que nós vamos falar hoje sobre como projetar uma fachada para uma casa moderna. É muito comum a gente ver por aí as casas com fachadas modernas e começar a pensar, eu quero a minha casa com a fachada moderna. No vídeo de hoje, sob o ponto de vista do arquiteto aqui, Ed Vieira, nós vamos pensar e vamos conversar sobre o que eu levo em conta na hora de projetar uma fachada de uma casa moderna. Eu levo em conta alguns aspectos aí da construção que são muito importantes, porque uma casa, não importa se ela tenha uma fachada mais antiga ou se ela tem uma fachada moderna, nós chegamos já no primeiro ponto que eu levo em conta. Tem que ser funcional. Então, é muito comum até você ver algumas casas mais antigas que não tinha garagem. Lembra que já vinha ali a construção no nível da rua, no nível da calçada, beirando ali a calçada e não tinha garagem, porque não era comum guardar os carros em garagens. Mas a evolução, o crescimento aí da sociedade, a evolução dos veículos, a facilidade de ter veículos, fez com que as fachadas, as casas, tivessem que ter garagem. Então este foi um primeiro exemplo que nós temos aqui. Por que se teria um espaço vazio na frente da casa se o carro poderia ficar na rua? E hoje não, nós guardamos o carro dentro da garagem. Este é o primeiro aspecto, a utilidade daquele elemento da fachada. Eu usei aqui a garagem como exemplo, mas eu quero conversar com você sobre os elementos da fachada. O importante é que quando você for pensar na fachada da sua casa, você pense em cada elemento com uma utilidade. Só que este elemento, se a gente for pegar apenas aquilo que é útil dele, às vezes não fica bonito. E é sobre isto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Eu vou começar pela utilidade. Por exemplo, a gente tem aquele beiral que tem uma utilidade de proteger ali aquela primeira parte da parede, de proteger a gente quando a gente chega na porta para estar abrindo ou perto do portão. Tem essa função, esta funcionalidade. Mas nós podemos pegar este beiral, montar ali uma pequena platibanda ou uma platibanda grande, isso vai depender aí de como é a sua fachada, e acoplar este beiral, né, este fechamento deste beiral, com outro elemento que é muito comum também as pessoas deixarem por fora da fachada, por fora da casa, que é aquele tubo de água que desce lá do telhado. Este tubo de água do telhado é muito comum ficar por fora, então você já pode pegar este tubo e introduzir dentro de um elemento que vai fazer parte da sua fachada. A sua fachada vai ficar muito mais bonita, vai ter um toque diferente. Então, quando você vê muitas vezes aquelas fachadas modernas, com aquelas frentes gigantes, enormes, muitas vezes é só uma fachada, mas também tem ali a função de estar protegendo a frente do ambiente, de estar tendo ali dentro as tubulações de elétrica, as tubulações de ar-condicionado, as tubulações de água do telhado. A gente pode fazer este acabamento aí com revestimento cerâmico, com pintura, com aplicação de ripados em madeira. Muita gente não utiliza o ripado em madeira porque acha caro, né? E a gente vai falar também um pouco sobre isso, dos materiais que a gente pode estar utilizando. Quando nós pensamos nestes materiais, a gente tem que pensar o seguinte: quando nós trabalhamos a nossa fachada pensando na construção, durante a construção, a gente economiza mais, porque a gente consegue fazer aí a nossa fachada em alvenaria, faz em concreto, faz em alvenaria, faz o fechamento ali, reboca, aplica um porcelanato, aplica uma pastilha, aplica um revestimento em placas cimentícias, aplica pintura, textura. Você pode fazer N coisas aí nessa fachada, aplicar vários tipos de acabamentos que vai ficar bonito. É o mais econômico, é a alvenaria, concreto, tijolo, aquele bloco cerâmico, reboco e pintura ou uma textura. Isso ainda é o que é mais em conta. Mas se você já tem uma casa pronta e quer fazer uma fachada, quer deixar uma fachada legal, bonita aí na sua casa, você precisa então gastar um pouco mais, porque você pode também fazer a sua fachada utilizando elementos em aço e fechamentos em placas cimentícias. Sim, isto é possível. Você pode usar o metalon, que são aqueles tubos de aço, aqueles tubos de ferro que você compra em várias medidas de acordo aí com a sua fachada. É solda, fixação, grauteamento dessas grapas do aço aí na sua
fachada, parafusos, você vai ter que entender como é a sua fachada, onde estão os elementos estruturais para fixar esta fachada em aço, em metalon e com fechamentos em placas cimentícias na sua fachada já existente. Quando você está projetando a sua casa, o que eu dou de uma dica aqui muito importante é que você não deixe aquelas sacadinhas para fora, aquelas sacadas pequenas. Deixe uma sacada um pouco mais comprida, integrada com a sua casa, porque os vãos maiores vão aparecer melhor aí na sua fachada. O mesmo ponto é o que eu observo para você nos casos de janelas. Não deixe janelas muito pequenas, sabe aquelas janelinhas bem pequenas viradas para a frente da sua fachada? Vai acabar com a sua fachada, não vai ficar legal. Então, quando você tem vãos maiores, você consegue trabalhar melhor aí a fachada, a visão da sua fachada e leve com você isso que eu falei no vídeo de hoje: utilidade, funcionalidade na sua fachada e economia. Ed Vieira, arquiteto, falando de cidade.